Alléluia. Yesu. Alléluia. Est-ce que votre peuple est capable de le tourner? C'est la banane et cala au petit. Tu banane et cala, colonanga, papa nanga, Yeshua. Tu utina yo mosika, na bageo, na baretraite, poluko, na bagel de prière, ma bolonga na se. Papa,
Nzambe na bomo inanga
Levante as mãos. Comece a apreciar o Senhor. Diga obrigado a Deus pelo privilégio de nos levantarmos na sua presença. Comece a agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus. Celebra a sua fidelidade. Obrigado, Senhor. Senhor, que ta grâce soit avec nous. A sua graça sobre nós. Merci, Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo seu favor. Pela sua graça sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Que a glória volte a Ti, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Ibrade kabasia atahabaha. Librete kalusha baakate. Thank you, mighty Jesus. Adore le Seigneur. Adore o Senhor. Retourne à Dieu toute la gloire. Devolva a Ele toda a glória. Et retourne à Dieu toute la gloire. Devolva a Deus toda a glória. Est-ce que vous tournez en Nzambe? Será que estás a exaltar o Senhor? Deus que nos reuniu na manhã de hoje para nos mostrar a sua bondade. Começa a exaltar esse Deus. Será que estás a agradecer a Deus? Diga Ele obrigado por cada boa coisa que Deus vai fazer na vida de cada um. Agradeça a Ele pela sua bondade. O Deus que nos protegeu. O Deus que nos fez vários bens. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Começa a pedir a palavra do Senhor. Diga que o Senhor possa falar para ti. Que a palavra do Senhor toca os nossos corações. Ore pela palavra que dá fruto. Que a palavra tome lugar no coração. Est-ce que tu pries? Será que oras? Prie le Seigneur. Ore ao Senhor. Prie le Seigneur. Ore ao Senhor. Prie le Seigneur. Ore ao Senhor. Ore pela palavra. Que a palavra seja derramada como a chuva. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci, Jésus. Obrigado, Jesus. Alléluia na Yesu. Aina lingi papa nanga. Oh yemba Alléluia. Yesu Masiye. Oh, Alléluia na Yesu. Aina lingi nzambe nanga. Ome manga ina likolo. Me manga ina likolo.
Milimo bima mozali omemanga inaliko osoki na moni mokolo ya lelo we osoki na moni mokolo ya lelo we osoki na moni biloko ya saliye osoki na moni biloko ya saliye otika ngai na yemba oh haleluya oh haleluya otika ngai na yembe Yesu nzambe nanga oh haleluya otika ngai na yemba Yesu nzambe nanga oh haleluya 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 hosanna 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 haleluya haleluya hosanna haleluya haleluya hosanna haleluya Adore le Seigneur. Adore o Senhor. Todakolo. Adore o Senhor. Malobami balea kitoko pona bola mantambe. Palavras bonitas pela bondade do Senhor. Papa moko te akokani na yo. Pai, ninguém comparado a ti. Bongisa mitema na biso na prepare nossos corações nessa manhã. Zoa lokumu, zoa kembo. Receba glória e honra. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Lazi kaparadira mandele bosa. Ra I katolia basu payate. Mara katabra seza ye katanusia. La kabale te seke nemerebos. Father, we celebrate your mighty name. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Merci Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo. 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 La zubra de Labra ate kabaya. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Na tonga lelo. Na manhã de hoje. Forme nyoso ya retard. Todo tipo de atraso conjugal. Eles vão changer na miracle. Vai mudar em milagre. Ma crise conjugale. Crises conjugais. Eles vão como quimia. Se torna em paz. Plano samoini na todo tina plano bomo ina yo. inimigo acerca da sua vida. Eles vão coer lelo. Vai cair nessa manhã. Pai, te agradecemos. Exalta a sua palavra acima de tudo. Por isso oramos. Todo aquele que entrou fraco nesse lugar, que saia com força. Receba a honra e a glória. Em nome de Jesus. Amém. Dizemos amém. Aplaudimos para o Senhor e podemos sentar. Alléluia. Amém. Praise the Lord, je suis sur l'autoroute Alliance de la Vie. Eu também estou em nome de Jesus. Shiloh 2023. Mettez la colombe boko. Aclame para o Senhor. Alléluia. Amém. Tá lá voisin, c'est voisin. Olha o vizinho, diga vizinho. Shiloh e ele susu. Shiloh, venho mais uma vez. Mi bongisa déjà. Prepara-te já. To mettez Yahweh maboko. Aplaudimos para Yahweh. Alléluia. Amém. Racheté pourquoi? Resgatado para quê?
para florescer. Racheté pour resgatado para florescer. Prospérer au milieu de para prosperar. Acclame très fort le Seigneur. Acclame para o Senhor. Racheté pour prospérer au moment difficile. Resgatado para prosperar nos tempos difíceis. Prepara-te porque Deus resolverá todas as questões das crises. Alléluia. Amém. Bienvenue na kilt qui tokoyo. Bem-vindo a esse belo culto. Que é o culto de avanço marital. Onde Deus está pronto para quebrar todo tipo de jugo. Aleluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Agradecemos a Deus. E obrigado ao nosso pai na fé, bispo David Depo, pelo privilégio de nos deixar esse belo lugar e para nos permitir para se levantar diante da Assembleia. E olha o vizinho, diga bem-vindo à presença do Senhor. Aleluia. Amém. Je ne vous laisserai pas orphelins. Não vos deixarei órfãos. Tiré dans le livre Jean chapitre 14. Livro de João 14. Verset 16 à 18. Verso 16 a 18. Deus jurou que ele não te deixará isolado, abandonado, rejeitado. Mas ele assinou que te tomará em conta. Ma prière, a minha oração, antes do final desse mês, que o consolo chegue até ti. Aleluia. Amém. Compreender o ministério do Santo. Compreender o ministério do Espírito Santo. Compreender o ministério do Santo. Compreender o ministério do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Très rapidamente, todos sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa na Trindade. Estudamos juntos nesse lugar que dentro do Espírito Santo há vários outros espíritos. E todos aqueles espíritos, o seu papel é de edificar o Filho de Deus. E esses espíritos não são separados. E esses espíritos não estão separados. É o mesmo Espírito que está a operar dentro do ser humano. Aleluia. Amém. Alors, très rapidamente hoje, veremos mais um Espírito que chamamos o Espírito da Santificação. Acclame très fort le roi. Aclama para o Senhor. Romains chapitre 1, verset 4. Romanos capítulo 1, verso 4. Et déclaré fils avec puissance, declarado filho de Deus em poder, selon l'esprit de sainteté, segundo o espírito de santificação, par la résurrection d'entre les morts, pela ressurreição dos mortos, Jésus-Christ notre Seigneur. Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Todo filho de Deus, ele foi resgatado para viver uma vida afastada do pecado. Uma vida limpa, santa, que falta mal. C'est pour cela l'esprit de sainteté, o espírito da santificação, é a porção dada a cada filho de Deus. Não pode jamais duvidar naquilo que Deus já declarou. Se Deus te declarou santo, então a capacidade de caminhar no temor do Senhor já te foi dada. A minha oração essa manhã, après service, depois desse serviço, todo o pecado que bloqueia a sua bênção, que cai em nome de Jesus. Que cai em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O que eu devo saber? Que profeticamente, nos últimos tempos, o pecado se tornará abundante. Toda a cor do pecado, mesmo aquele que nunca foi feito, veremos aquilo ser exaltado. Mesmo dentro da igreja, em qualquer parte do mundo, Satanás fará com que o pecado tome o seu lugar. Mas a minha oração, apesar das lutas dos últimos tempos, você estará longe do pecado. Não recebesse amém. Aleluia. Amém.
Alors, objectif, il y a Satan a été amema batu belé na libungu. O objetivo do diabo é que leve muita gente para a cova. Et que batu belé babunga. Que muita gente se perca. Batika nzambe. Que largue Deus. Pourquoi? Por quê? Parce que ayebi ete nzela. Porque ele sabe que o caminho kolo abongiseli moto que nyonso. o Senhor preparou para toda pessoa. Ezalola. É os seus. Diga comigo os seus. Diga o vizinho. Mesmo se come. Se compra os carros. Ou você constrói. Diga o seu final. É os seus. Aleluia. Aleluia. Amém. Todos se preoccuper. Nos preocupamos em construir casas. De investir. Mas o coração para preparar o nosso céu de amanhã, Satanás está removendo o coração das pessoas. O pecado se tornou como alimento. Ninguém teme mais que seu mal. É por isso a minha oração essa manhã, todo espírito de sedução vers le mal. Para o mal. Et ça détruit dans le nom de Jésus. Détruit dans le nom de Jésus. Dans le bien, ça détruit dans le nom de Jésus. Détruit dans le nom de Jésus. Et sorte nous sama beto zo mona ngo mikolo. E todo tipo de mal nós vimos hoje. Mabe ona toyokate. O mal que nunca havíamos ouvido. Ezo ko sala mana ba couche nyoso. Está se produzir em cada tipo de camada. Mais pour nous enfants de Dieu. Mas para nós filhos de Deus. Et Seigneur tous ala très prudent. Devemos ser prudentes. Parce que sa mission est à Satan. E a missão de Satanás. Ko sala ete batwa kota lufelo. Fazer com que as pessoas entrem para o inferno. A minha oração. Não entrará no inferno. Você não entrará no inferno. Alléluia. Amen. Va balancer rapidement Apocalypse chapitre 1. Balance rapidamente Révélation 1. Le verset 3. Verso 3. Verás com que que a luta dos crentes nos últimos tempos é se encontrar com Jesus. Diga-me, se encontrar com Jesus. Alléluia. Amém. Olha o vizinho, diga vizinho. L'enlèvement c'est une réalité. O arrebatamento é real. Diga, não durma. C'est une réalité. É uma realidade. Jésus va venir Jesus virá numa época que você não esperará. Alléluia. Amém. C'est pour cela chaque jour. É por isso cada dia. Você deve preparar o seu amanhã. Acclamons très fort le roi. Aclame o rei. Matthieu chapitre 28 le verset 12. Mateus 28 verso 12. La Bible dit ceci. Diz a Bíblia. Après s'être ensemblés avec les anciens. E congregados eles com os anciãos. Et avoir tenu e tomando conselho. Ils donnèrent entre si deram. Aux soldats une forte somme deram d'argent. muito dinheiro aos soldados. Regardez la mission du diable. Olha a missão do diabo. C'était de tuer le Messie. Era de matar o Messias. Alléluia. Amém. Parce que mission Yesu. Porque a missão de Cristo. Ele veio para salvar o mundo. Do pecado. E Satana akoki jamais ko apprécier. E Satanás não pode jamais o apreciar. E se kanyo saebi que lo biko sa. Onde ele sabe que a cura. Akoluka a denaturer ba. Vai desnaturalizar akoluka aquilo. A séduire ba. Vai seduzir as pessoas. En dehors. Levar as pessoas além. Ya volonté sa. Ou fora da vontade de Deus. C'est pour cela pendant ce temps de la fête. É por isso nesses últimos tempos. Satanás está pronto. De comprar a fé de muitos. Ele está pronto. Vai expor as pessoas em vários atos malignos para que as pessoas larguem Deus. A minha oração. Todo tipo de preparação satânica ou da feitiçaria não vai te tocar. Não vai te tocar. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timóteo 3. Le verset 1 à 5. Verso 1 a 5. Alors sachez que eles sabem, porém, dans les derniers temps, isto que nos últimos dias, il y aura des temps difficiles. Sobreviverão tempos difíceis. Car les hommes seront égoïstes. Porque os homens serão egoístas. Amis de l'argent. Para si mesmo, amigos de dinheiro. Alléluia. Amém. Est-ce que tout le monde l'a? Será que não estamos a ver isso? O amor do dinheiro subiu no coração de vários. Amis de l'argent. Amigo do dinheiro. Amis de l'argent. Quando dizem amigo do dinheiro, pessoa que está pronto a vender o seu irmão por l'argent. Por dinheiro. Eu segui uma informação num dos países. O homem pegou a sua mulher, lhe cortou a cabeça e tirou os rins. Está a vender porque precisava de dinheiro. O coração do ser humano se tornou mau. Aleluia. Amém. A vontade do dinheiro tomou lugar do amor de Deus. Les gens aimeront l'argent. As pessoas amarão o dinheiro. Et nous continuons, ils seront fanfarons. E serão
soberbos. Ils seront hautains et blasphémateurs. Blasfemos e desobedientes. Rebelles à leurs parents. Rebeldes aos pais e mães. Ingrats et irréligieux. Ingratos e profanos. Alléluia. Amém. Les gens auront l'apparence de chrétiens. As pessoas terão aparência de cristãos. Mais ils ne le sont pas. Mas não são. Il y a des loups qui vont entrer. Há lobos que vão entrar. Parmi les croyants. No meio dos crentes. Pour détruire. Para destruir. Levante Levante a sua mão. Ma prière. A minha oração. Peu importe stratégie à Satan. Pouco importa a estratégia de Satanás. O pecado não te tocará. Não ouvi esse amém. Dá-me um bom amém. Les gens seront ingrats, irréalisés. Pessoas serão profanos. On les voit aujourd'hui. Veremos hoje. L'ingratitude est comme le rabilé. A ingratidão se tornou como alimento. Apparence chrétienne comme le rabilé. A aparência cristã é muita. Até feiticeiros são cristãos. Quelqu'un qui ne s'est pas encore converti. Alguém que não se converteu. Je prie Dieu. Eu oro a Deus. Ce matin. Essa manhã. Todo tipo de sujeira. Et ça brisé dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Le verset 3. Verso 3. Il dit insensible. Sem afeto. Les hommes sont devenus insensibles. Os homens se tornaram insensíveis. Alléluia. Amém. Você vê alguém que está no sofrimento, mas tem mau coração. Satanás estragou o coração das pessoas. Reinos. Pessoa que você ajudou hoje, lhe exaltaste hoje. Ele pode te matar também amanhã. Alléluia. Amém. Então o coração do homem se tornou maldoso. Caluniador. Alléluia. Amém. Ça c'est l'astuce que le diable utilise. Essa inteligência que o diabo usa. Você pode mentir algo acerca de alguém. Você pode criticar alguém. Você pode falar mal acerca de alguém. O que ele não fez. Mas você é santo. Eu oro a Deus. O pecado não será sua partilha. Não será sua partilha. Aí diz que incontinentes. Pessoas serão cruéis. Inimigo das pessoas do bem. Serão traidores. Emportés par l'orgueil. Obstinados pelo orgulho. Aimant le plaisir plus que Dieu. Amando os deleites do mundo mais que Deus. C'est la nature. Essa é a natureza. Il y a Satan. De Satanás. Il y a développé. É aquilo que ele desenvolve na igreja dos últimos tempos. Je prie le Seigneur. Eu oro ao Senhor. Tout péché. Todo pecado qui amène à la mort, que leva à morte, e così bote la combo la Yesu. Em nome de Jesus. Amém solo. Amém forte. Loba kolo. Diga Senhor. Na la música lisumu. Estarei longe do pecado. Au nom de. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu devo saber que nous sommes rachetés. Somos resgatados. Pour mener une vie sainte avec Dieu. Para levar uma vida santa com Deus. Malgré les réalités amassumo. Apesar das realidades do pecado. C'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. É possível com a ajuda do Espírito Santo. Eu viver uma vida santa. 1 Pierre chapitre 1 le verset 15. Pedro 1 verso 15. Na verset 16. Versículo 16. La Bible dit mais puisque celui qui vous a appelé. Mas como aquele que vos chamou est saint. É santo. Il dit soyez saints. Diz, sede vós também santos. Aussi saints. E também sem santo. Vous tous dans votre conduite. Todos na vossa maneira de viver. Il est écrit. Por enquanto está escrito: vous serez saints. Sede santos. Car je suis saint. Porque eu sou santo. Deus não pode te pedir algo que Ele te capacitou para fazer. Se disseram que para temer a Ele, quer dizer que a força de temer o Senhor você já tem. É importante. O pecado é um veneno que pode matar o seu amanhã. É por isso você precisa do Espírito da santificação que está a te levar na glória do Senhor. Aclama forte o Rei. Deus te declarou santo. Não te declarou um pecador. E ninguém pode te declarar um pecador. Parce que Dieu t'a déclaré saint. Deus te declarou santo. C'est possible É possível de você caminhar no temor do Senhor. Esse é o caminho para a glória. Je prie le Seigneur. Eu oro ao Senhor. O amor de Deus no seu coração não reduzirá. Não reduzirá. Alléluia. C'est pourquoi dans Ngasuka Oyo.
Por isso, nesses últimos dias, veremos a infusão do Espírito Santo por cima da igreja. Por quê? Porque Deus está a preparar a volta do seu filho. Olha o vizinho no rosto, diga vizinho. Jesus volta brevemente. Diga, ele está voltando. Seja sábio. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'enlèvement, c'est une réalité. Et c'est réel. E é real. Et tout enfant de Dieu doit se préparer. E todo filho de Deus deve se preparar para isso. Não tememos Deus para receber carros ou para comprar casas. Não. On craint Dieu. Tememos Deus pour hériter le ciel. Para herdar o reino dos céus. Il y a un objectif premier. Por isso, o objetivo primordial de tu e eu. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alors, mon livre santo a só permettre à ce que tu la spirituelle. O Espírito Santo permanece que a gente permaneça espiritual. Pour que ela prépare l'enlèvement. Para que a gente seja pronto. Peu importe le temps où Christ va venir. Pouco importa o tempo que Cristo voltará. Você estará pronto para o encontro. Alléluia. Amém. Romains 8, le verset 6. Romanos 8:6. L'affection de la chair, a afeição da carne, c'est la mort. É a morte. Tandis que l'affection de l'esprit, enquanto que a afeição do espírito é a vida. Beaucoup cherchent à plaire la chair. Muitos buscam a agradar a carne. Ou não deixa a agradar o corpo. É o corpo que Deus me deu. Ton corps, o seu corpo, é o templo do Santo. É o santuário do Espírito Santo. Deve honrar a Deus em todos os aspectos. La sainteté é a nature. A santidade é a natureza do Filho de Deus. O temor do Senhor é a natureza do Filho de Deus. A santificação é o estilo de vida do Filho de Deus. La sanctification, e a santificação nous fait approcher de Dieu. Nos aproxima de Deus. La Bible dit sans la sanctification, diz a Bíblia, sem a santificação, nul ne verra le Seigneur. Ninguém verá o Senhor. Mas eu oro não vejo a mão de Deus por quê? É o pecado. É um veneno que impede Deus de agir na sua vida. Isaïe 59, le verset 1er. Isaías 59, 1. Aí diz, a minha mão não é curta. Mas o que eu vos condeno é que o vosso pecado é que me impede para vocês verem a minha mão. O pecado vai impedir a sua glória. Vai impedir o seu amanhã. Vai impedir a sua alegria. A pessoa que peca deixa perder a alegria. Se você é um filho de Deus na alegria, no pecado, ele se alegra. Então o Espírito Santo já não está com ele. Coloque a mão no alto. Eu oro. A graça de temer o Senhor em todo lugar. Reçois le nom de Jésus. Recebe o nome de Jesus. Reçois le nom de Jésus. Recebe o nome de Jesus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. A pessoa que quer agradar o seu corpo, a sua finalidade é a morte. Agradar o Satanás, finalité c'est la destruction. O final é a destruição. Mas se você fazer a escolha de temer o Senhor, é o caminho da vida eterna. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. C'est pour ça que la génération, é por isso você vê essa geração está a morrer muito jovem. Parce que le mal s'est accru. Porque o mal aumentou. Aleluia. Amém. Alors, faut faire très attention. Então deve tomar muito cuidado. Não diga, não sou jovem. Eu sou permitido a fazer qualquer coisa. A sua vida pertence a Deus. É por isso que você deve agradar a Deus. É esse o seu desejo. Deus não precisa só de te abençoar. Ou você ter dinheiro e subir na vida. Não. Deus precisa da sua santidade. Seja a sua prioridade. O seu estilo de vida. Mesmo quando você ora, não ore só pelas coisas do mundo. Ore para que Deus preserve a sua fé. Que te preserve na fé. Que Satanás não te seduz. Por isso muitos largaram a fé. É porque não tomaram sustento na sua fé.
Hoje tu pode ser santo. Mais Satanás c'est là où Mas Satanás te aguarda em lugar para destruir a sua fé. Deves orar. Et que a sua natureza da santificação permaneça. Aclama para o Senhor. 1 Timothée 4, verset 7 à 8. 1 Timóteos 4, 7 a 8. Alors, il repoussait le conte profane. Diz, rejeita as fábulas profanas et absurdes. E de velhas. Alléluia. Amém. Le verset 8 dit, exerce-toi la piété. Porque o exercita-te a ti mesmo na piedade. Corporel est utile Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Et tandis que la piété est utile à Mas a piedade para tudo é proveitosa. Et a la promesse de la vie présente. Tem a promessa da vida presente. Et celle qui va venir. E daqui há de vir. Alléluia. Amém. Temer o Senhor assegura o seu hoje. Mesmo nessa terra. Você viverá uma vida de paz. Sem tormentos e crises. Porque você teme a Deus. E você espera o seu de amanhã. Aleluia. Amém. Não deixa perder a sua santidade. Por causa da fome. Ou por causa da vestimenta. Por causa da comida. A sua vida eterna é importante. Aleluia. Amém. Disse a Timóteo e Paulo. Você deve se exercitar. Se exercitar. Aleluia. Amém. La sanctification c'est l'exercice. A santificação é exercício nous amène vers la sainteté. Que nos leva para a santidade. Quando o pecado vem, você nega de fazer. Você pula aquilo. Você sobe em poder. Amém. Amém. Mas toutes les fois que tu tombes dans le péché, cada vez que você cai no pecado, tu diminues. Você reduz. Não torne Deus como seu amigo. Não. Parce que tu connais la vérité. Porque você conhece a verdade. Sabes que roubar é mal. Matar é mal. Zombar é mal. Murmurar é mal. Conheces a verdade. É diferente com alguém que não conhece Deus. Quem não conhece Deus, tudo é permitido. Mas não você. Aleluia. Amém. Alors, quelles sont les exigences? Quais são as exigências? Les exigences de l'alliance pour vivre une vie sanctifiée. De aliança para ver uma vida santificada. Total 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 Vamos ver 1 Tessalonicenses 4, 5. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 5. 4, 7 a 5. 5 a 5. Alléluia. Amém. La Bible dit, ce que Dieu veut. Diz a Bíblia, o que Deus quer. C'est votre sanctification. É a vossa santificação. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que vos abstenais da prostituição. Ce que Dieu veut. O que Deus quer. C'est votre é a vossa santificação. Aleluia. Amém. Ça dit l'impudicité va venir pour les célibataires. Quer dizer, a prostituição é para os solteiros. Je ne vais pas livrer mon corps tant que je ne suis pas marié. Eu não quero deixar o meu corpo exposto enquanto não me casar. C'est pièce du diable. Essa é a armadilha do diabo. Parce que ça détruit l'esprit qui est en moi. Destrói o espírito em mim. Ça détruit ma communion. Destrói a minha comunhão. Ça détruit ma sainteté. Destrói minha santidade. Continuez. Continua. Verset 4. Verso 4. C'est que chacun de vous, que cada de vós, sache posséder son corps, saiba possuir o seu vaso, dans la sainteté, em santificação et l'honnêteté, e honra. Então cada deve guardar o seu corpo, lhe preservar para a glória do Senhor. O seu corpo não pertence a Satanás, pertence a Deus. Aleluia. Amém. Olha o vizinho, diga vizinho. O corpo não te pertence. É o corpo de Deus. Aleluia. Amém. Le verset 5. Verso 5. Il dit sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sem vos deixar liberto a uma cobiça. Comme font les païens. Como fazem os pagãos que não conhecem Deus. Comme font les païens. Como fazem os pagãos que desconhecem a Deus. Les païens c'est normal. Os pagãos é normal para eles. Não conhecem Deus. Mas o dia que você é iluminado, sabes que a prostituição é pecado. A fornicação, porque eu sou filho de Deus.
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, première exigence. Então, primeira exigência. D'abord, il faut continuer à veiller. Deves continuar a vigiar et à prier e a orar pour ne pas tomber dans la tentation. Para não cair em tentação. Alléluia. Amém. Veiller et prier. Vigiar e orar pour ne pas tomber dans la tentation. Para não cair em tentação. Matthieu 6, verset 6. Mateus 6:6. Il dit, mais quand tu pries, mas tu quando orares, entre dans ta chambre, entra no teu aposento, ferme ta porte, e fecha a tua porta. Prie ton Père qui est dans les Ore lieux ao teu secrets. Pai que está em oculto. Alléluia. Amém. Et ton Père qui voit dans les lieux E secrets teu Pai que vê secretamente te les rendra. te recompensará. Alléluia. Amém. Kosamela. Orar Pour te nzambe à permettre de okuya na mabe. para que Deus não permita você de cair no mal. Parce que tu es dans la chair. Porque você está na carne. Mais quand tu ne pries pas, Mas quando não oras, la prière ils ont dominé sur les sentiments. a oração domina sobre os desejos da carne. Ils ont pris contrôle. Te dá o controle do seu corpo. La prière, a oração, faz com que você permaneça firme. Même quand le péché arrive, mesmo quando o pecado chega, tu ne céderas pas. Você não vai ceder. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Et verset 9. Verso 9. Il dit, voici comment Portanto, donc vous devez prier. Vós orareis assim. Notre Père qui est aux cieux, Pai nosso que estás no céu, que ton nom soit, santificado seja o seu nome. Que ton nom soit, que teu nome seja santificado. Alléluia. Amen. Toute prière faite dans le péché, toda oração feita no pecado, não há resultado nela. Devemos orar dans la sanctification. Na santificação. Verset 13. Verso 13. Ne nous induis pas en tentation. E não nos induzas à tentação. Mais délivre-nous du malin. Mas livra-nos do mal. Car c'est à toi qu'appartient. Porque teu é que dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. O poder e a glória. Amen. Para sempre, amém. Não nos deixe cair a tentação. Essa é a oração do santo. Quando você ora, Deus te preserva do mal. Onde Ele sabe que a mal não vai permitir. Ou te dará força. E você não cair naquele mal. O mal você pode ser filho de Deus, mas és amigo da droga, amigo do cigarro, amigo da bebida. Você se ficar bêbado, embriagado, controle acaba. Mas és filho de Deus. Você é servo de Deus. A minha oração essa manhã, todo espírito que não glorifica o Pai é quebrado em nome de Jesus. Não me deixa o amém. Matthieu 26, verset 41. Alors, veillez et priez. Afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est quoi? La chair est quoi? Mais la chair est faible parce qu'il y a l'eau et il y a le sang. Il y a des choses que Dieu ne peut briser que dans l'autel à prière. Parce que c'est le corps. Et ça n'a pas fonctionné. Nous autres, nous comme o seu corpo vai te falar rouba. Pega, toma, recebe. Mas se és dominado por ti mesmo, não pegarás o dinheiro. Não pegarás. La prière, a oração, nos dá o controle. La prière, a oração, nos dá o domínio. La prière, a oração, nos preserva do mal. Aí diz vigia e ora para não cair. Não ore no dia da tentação. Ore já antes que a tentação chegue. Il y a des gens qui prient dans la tentation. Há pessoas que oram dentro da tentação. Não permita que eu rouba, não permita que eu rouba. Rouba. Mais quand tu pries déjà, mas quando você já ora antes, Senhor, quebra o meu coração. Que no meu coração não haja o espírito de roubo, que não haja a zombaria, que não haja a prostituição, o ódio, que não haja o mal. Antes daquele pecado, Deus te dará força. Mais tu pries devant la tentation. Mas você ora diante da tentação. Nada vai dar certo para ti ali. La sanctification, a santificação, c'est un mode de vie pour chaque enfant de Dieu. É um estilo de vida para cada filho de Deus.
L'esprit est bien disposé. O espírito está disposto. L'esprit est toujours fort. O espírito está sempre forte. Mais pas la chair. Mas não a carne. C'est pour cela qu'il faut prier. E por isso devemos orar. Quand tu ne sais plus prier même 1 heure du temps. Quando não sabes mais orar durante 1 hora. Mon frère. Meu irmão. Attends-toi toujours à tomber. Espera sempre a cair. Jésus a dit. Jesus disse. Vous ne savez pas même prier. Não sabeis orar 1 hora. Priez. Ore. Priez. Ore. Priez. Ore. Prière à 5 minutes au Big Sotin. Oração de 5 minutos não vai te salvar. Mais quand quelqu'un prie déjà, mas quando alguém já ora, durante 1 hora de tempo, l'esprit, o espírito est au contrôle. Está no controle. Si chaque jour tu pries 1 heure de temps, cada dia você ora 1 hora de tempo, tu emmagasines la puissance. Você armazena o poder. Satanás não vai te tomar. La prière, a oração, eles vão pensar uma reserva espiritual. Dá reservas espirituais para o teu corpo. Au milieu d'adversité, no meio da adversidade, Dieu te protège. Deus te protegerá. Ce qu'il faut comprendre, c'est la prière. O que devemos entender acerca da oração. La prière ne change pas seulement les choses. A oração não só muda as coisas. Mais la prière change aussi les personnes. Mas a oração também muda as pessoas. Echangera makamute. Não só muda as coisas. Mais echangera pe bato. Mas também muda as pessoas. Moyi bakomi pasteur. Gatuno se tornou pastor. Nous makomo salansa. Uma prostituta serva do Senhor. Echangera bato. Muda as pessoas a oração. Si la prière ne te change pas, se a oração não muda você, quer dizer que não há uma boa conexão. Porque você nunca pode pegar cabo elétrico e colocar na fonte. Aleluia. Amém. E não liberar ou canalizar a energia. Quando és conectado a Jesus, automaticamente você recebe a força. Amém. Exode 34, le verset 28 Êxodo 34, 28 a 30. Moïse fit e Moisés là avec l'Éternel. Esteve lá com o Senhor 40 jours. 40 dias. 40 nuits. E 40 noites. Il ne mangea point de não pain. Comeu pão. Il ne but point d'eau. Nem bebeu água. L'Éternel écrivit sur les tables. E escreveu nas tábuas. Des paroles d'alliance. O Senhor as palavras da aliança. Les 10 paroles. Os 10 mandamentos. Verset 29. Verso 29. Moïse descendit de la montanha. E acontecendo que descendo Moisés do Santo Sinai, as 2 tábuas de testemunho nas suas mãos. Descendo. Il ne savait pas que não sabia que la peau de son visage rayonnait. O seu rosto resplandecia. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Depois que falara com o Senhor. Prie, il parle avec Dieu. Aquele que ora fala ao Senhor. Son visage change. Mesmo o seu rosto muda. La gloire de Dieu vient. A glória de Deus repousa sobre ele. Quando você não ora, mesmo o seu rosto, mesmo o seu corpo, não vai obedecer o pecado. La prière, a oração, muda a sua pessoa. Moisés foi em oração. Durante 40 dias. Ele orava. Ele orava. Ele orava. A palavra veio. O Senhor lhe deu os 10 mandamentos. O seu retorno para o povo do Senhor. O seu rosto resplandecia com a glória do Senhor. Eu oro para ti. E você vai voltar hoje. Pessoas que te viram doente vão espantar a sua situação. Vão espantar o seu estado. Vão espantar o seu estado. Vão espantar o seu estado. Da coisa que não muda na sua vida. Essa manhã. Receba a mudança. Receba a mudança. La prière ne change pas seulement les choses. A oração não só muda as coisas. Mais ça change aussi les mas individus. Muda os indivíduos. Alléluia. Amen. Le verset 30, Aaron Verso 30. Et tous les enfants d'Israël. Olhando para Arão e todos os filhos de Israel. Et voici la peau de son visage. Para Moisés, e eis que a pele do seu rosto resplandecia. Resplandecia a pele de Moisés. O seu rosto já não brilha. Aleluia. Amém. E daí pessoas já não gostam de ti. As coisas já não dão certo. Parce que tu es loin de Dieu. Estás longe de Deus. Quando estás próximo a Deus, você resplandece de glória. Aaron a vu la gloire.
Arão viu a glória. Israel viu a glória por cima de Moisés. Coloque a mão no alto. Ora a Deus. O pecado não guardará a sua glória. Guardará a sua glória. Guardará a sua glória. Em todo lugar que você vive, a glória se manifestará. Amém. La gloire de Dieu est visible. A glória de Deus é visível. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, verset 18. La Bible dit, diz a Bíblia, je leur susciterai du milieu de leurs frères. E eis que suscitarei no meio dos seus irmãos prophète comme toi. Profeta como tu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. E porei as minhas palavras na sua boca. Et il leur dira tout ce que Ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Alléluia. Amém. Mon frère ami. Meu irmão, meu amigo. La prière engendre des choses. A oração traz coisas. Alléluia. Amém. Dans la voisin. Olha o vizinho. Prière est beau, a oração produz coisas novas. Alléluia. Amen. Ne blaguez pas avec Dieu. Não brinque com Deus. A oração de hoje, mesmo 10 anos depois, 5 anos depois, vai te dar resultados. Permaneça na presença de Deus. Sabes quando você espera a mesma palavra? Diz que vocês já são puros pela palavra. A palavra que ouvimos te santifica. Aleluia. Amém. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Une fois, je prêchais quelque part. Uma vez eu pregava em uma igreja. Eu disse da pessoa que consome drogas. A partir de hoje, se você pegar a droga, o cheiro da fossa vai sair. Um dos irmãos foi tentar, foi ingerir, sem entender. Sentiram como se abriram a tampa da fossa. Jogou. Dia seguinte tentou. Mesma coisa. Avant de comprendre, il s'est rappelé des prophéties. Ele se lembrou da profecia. E Deus o libertou. J'ai pris pour toi. Eu oro para ti. Tout péché lié na maquila na yo. Todo pecado ligado ao seu sangue. Aujourd'hui, hoje, on a déclaré libéré. É declarado liberto. On a déclaré libéré. És liberto. Lobelanga amen ya solo. Amen. Loba esprit de sanctification. Esprit de sanctificação. Yaka likolo langa. Venha sobre mim. Tona la bomo inanga. Preencha na minha vida. Na misala langai. No meu trabalho. Na tamola la kobanga nzambe. Eu caminho no temor do Senhor. Em nome de Jesus. Loba Satana. Diga Satanás. Okokosa ngate. Não me mentirás. Lusumu. O pecado. Osa moninga la ngate. Não és meu amigo. Na kombo na. Em nome de Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 9, le verset 28 à 29. Lucas capítulo 9, verset 28 Environ a 8 jours 29. après qu'il dit ces paroles, chegando um dia depois que ele disse essas Jésus palavras, prit avec le Pierre, Jesus tomando Jean com ele Pedro, João et Jacques, e Tiago, et monta sur la montagne pour prier. e subindo para o monte para orar. Pendant qu'il priait, Enquanto que orava, l'aspect de son visage changea. o seu rosto transfigurou-se. Même la prière changea que Jésus. Mesmo a oração mudou Jesus. Alléluia. Amém. Et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. E as suas vestes se tornaram brancas, muito resplandecentes. De la nuée fit sortir une voix. E eis que fez sair-se uma nuvem que diz: celui-ci est mon fils. Esse é o meu filho. Écoutez-le. Ouçam ele. Alléluia. Amém. Quem Quem ora, ele se metamorfoseia sozinho. Ele se transforma. A glória dos céus desce sobre ele. E ele ouve Deus com facilidade. A oração e coloca uma comunicação direta com Deus. E reveste da santificação. A pessoa que ora se peca, quer dizer que não ama Deus. Alors nous avons besoin Então precisamos du Saint-Esprit do Espírito Santo pour marcher efficacement para caminhar eficazmente, sur notre de uma maneira autel de eficaz prière. no nosso altar de oração.
C'est le Saint-Esprit qui nous aide. É o Espírito Santo que nos ajuda. Romains 8, le verset 26. Romanos 8, 26. Et même aussi l'Esprit nous aide. Do mesmo o Espírito nos ajuda. Dans notre faiblesse. Nas nossas fraquezas. Car nous ne savons pas quoi demander. Não sabemos o que pedir. Dans nos prières. Nas nossas orações. Mais l'Esprit lui-même intercède. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Donc veux-tu rester fort sur l'autel de prière? Então para permanecer forte no altar de oração. Você precisa do poder do Espírito Santo. Porque ele que sabe como é que você deve orar. Senhor, revista-me do Espírito da oração. Revista-me do Espírito da oração. Revista-me com esse Espírito. Aleluia. Amém. Alors, résultat da prière, les amis. Então, qual é o resultado da oração? Primeiro, il y a la transformation. Há a transformação. Toda pessoa que ora, saiba que Deus vai transformar você. Vai transformar primeiro a sua vida. E vai transformar os seus afazeres. Quando você ora, não farás besteiras. Não farás o mal. A oração te preserva. Ou a oração te protege. Vai transformar a sua vida. Vai mudar os seus caráteres. As más atitudes. Os maus comportamentos. Vai quebrantar o orgulho. Vai quebrar os caráteres fortes. Pessoa que é nervosa vai se reduzir. Essa é a oração. A oração transforma. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Coríntios 3, verset 18. Nous sommes transformés à la même Mas image. todos nós somos transformados. De gloire en gloire. De glória em glória. Deuxièmement. Segundo. Nous avons besoin d'aspirer. Nós precisamos desejar o revestimento do Espírito de Santidade. Toda pessoa que quer gozar do poder, ele precisa do Espírito da Santidade. Après avoir transformé quelqu'un, depois de transformar alguém, você agora precisa daquele Espírito que permaneça em ti. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então se torna a sua natureza. Temer o Senhor se torna a sua identidade. Porque se Deus mudar alguém, Ele vai colocar essa natureza dentro dela. A natureza da santidade. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Luc 11, le verset 13. Lucas 11, verset 13. Il dit ici donc méchant comme vous l'êtes. Aí diz, Simão que vocês vous são. savez donner de bonnes choses à vos enfants. Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Combien plus forte raison. Quanto mais dará votre Père céleste. O Pai celestial. Donnera-t-il le Saint-Esprit o Espírito Santo a ceux qui le lui demandent. Àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Amém. Nossos pais que lhe nasceram podem te dar o que você precisa. Mas será que Deus pode te negar o Espírito Santo para te dar a força de caminhar por cima do mal? Se você orar no seu coração e pedir o poder, receberás. Senhor, dá-me o poder de caminhar no seu temor. O poder de caminhar por cima do pecado. Revista-me com o Espírito da Santidade. O Senhor te dará. Alors pourquoi avons-nous besoin de l'aide de l'Esprit? Então por que precisamos do Espírito da Santidade? Primeiro, c'est parce que porque nous ne pouvons pas vivre une vie sanctifiée. Nós não podemos viver uma vida santificada sans l'aide de l'Esprit. Sem a ajuda do Espírito. Você não pode viver uma vida santa sem o Espírito Santo. Ele é que é o ajudador. Pouco importa quem você é. A sua força não vai te salvar diante do pecado. Nem a sua inteligência. Por isso que você vê alguém intelectual, mas sem entender, ele se encontra em besteiras. Por quê? O pecado não obedece diplomas. Amém. Estás a me ouvir? O pecado não obedece o dinheiro. Pode humilhar o seu destino. Eu vi um mestre humilhado por causa do pecado. Pessoas viram nudes do pai publicado em todo lugar.
Por quê? O pecado não respeita a sua idade. Não respeita o dinheiro. Não respeita títulos. Eu oro a Deus. O pecado não te destruirá. Não vai te destruir. Não tomei esse amém. Diga um bom amém. Aleluia. Amém. Digo, vizinho, você precisa da ajuda do Espírito Santo. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes não soubes que os injustos n'hériteront pas le royaume des cieux? Não herdarão o reino dos céus. Il dit, ne vous trompez pas. Diz, não vos enganeis. Ni les impudiques, nem os impuros, ni les idolâtres, nem os idólatras. Há pessoas que estão na igreja, mas estão com espírito de fornicação. Se estão na igreja, mas tem espírito de feitiço. Ele vai na casa dos queimadeiros, mas com Bíblia e serviço do Senhor. A Bíblia diz, não entrarás no céu. Não será sua partilha. Amém. Não será sua partilha. Amém. Ni les idolâtres, diz, nem os idólatras, ni les adultères, nem os adúlteros. Você é casado, mas tens 10 concubinas fora. Mamicho, a Mami, Nadine, a Nadine, Irene, a Irene, Coco. Mais tu es marié. Mas és casado. Há lugares que você remove a sua aliança. Você põe no bolso. Diz, não, aqui devo reinar. Mas quelque part, mas é um lugar, sabem que você é casado. Pai, você é casado? Eu mesmo penso assim, vou casar. Escroc. Burlador, mentiroso, aventureiro. Fais attention. Cuidado. Surtout les jeunes. Principalmente a menina. Todo homem que virá não pensa que está só. Estuda ele. Vai descobrir que além de ti tem 10 concubinas. L'adultère détruit. O adultério destrói. Et ça détruit aussi les familles. E destrói também famílias. Le verset 10. Verso 10. Il dit nem les efféminés, os fornicadores, nem les infamés, os enferminados, nem os sodominas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados e maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. E eu que alguns têm sido, alguns de vocês, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Outra vez estiveste naquelas vias, mas não agora, porque já fostes lavados com o sangue de Jesus. Não faça voltar Deus na cruz. Ele já te libertou. Caminha na vitória sobre o pecado. Que o pecado não mostre que está dominando sobre você. Controle as coisas. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors il faut noter encore. Então devemos notar ainda mais. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel. É o espírito do temor do Senhor que nous protège du mal. Que nos protege do mal. Quand cet esprit habite en toi. Quando esse espírito habita em ti. Impossible é impossível de você se reunir com o pecado. Não se brinca com o pecado. É como que alguém que viu a corrente elétrica e brinca. O pecado faz muito mal. Muito mal ao homem. Provérbios 16, verset 6. Provérbios 16, verso 6. Par la bonté et par la fidélité. Pela bondade e fidelidade. On espiait l'iniquité. Espiando a iniquidade. Et par la crainte de l'Éternel. E pelo temor do Senhor. On se détourne du mal. A gente se afasta do mal. Você não comete o pecado porque você teme. Não faça o pecado porque você teme Deus. Onde você esteja, o olho de Deus te vê. Sabe quem tu és. Alléluia. Amen. L'esprit de crainte de l'Éternel, ça s'exprime partout. O espírito do temor do Senhor é demonstrado onde ninguém te conhece. É lá que você deve temer o Senhor.
Dans l'une des églises j'étais, uma das igrejas onde eu passei, il y a un frère à voyager à Dubaï. Havia um irmão que já viajou, foi para Dubai. Mais là, il trouve Mas lá encontra un des diacres. Um dos diáconos. Nos caminhos tortuosos. E tirou foto. Fotografou quando voltou e disse: pai, olha o teu pessoal. Olha onde eles vão. Mon frère, meu irmão, Dieu te voit partout. Deus te vê em todo lugar. Crains Dieu. Tema a Deus. Ne crains pas l'église. Não tema a igreja. Ne crains pas o Idepo. Não tema o Idepo. Mas tema Deus. Há um céu que Deus preparou para ti. Todo mal que você faz, vai escolher aquilo. O espírito do temor do Senhor deve permanecer em ti. Deve permanecer. Te deram para gerir pessoas. Tema o Senhor ali. Tema o Senhor. Ne profitez pas da vida. Não aproveite na vida das pessoas. Há pessoas que se aproveitam das fraquezas dos outros. Alguém que não tem dinheiro. Vem te pedir. Tu veux coucher avec lui. Você quer se deitar com ele. Ou com ela para lhe dar o valor. C'est la méchanceté. É a maldade. Et tout enfant de Dieu, e todo filho de Deus que tem esses atos ne verra pas Dieu. Não verá Deus. Que personne ne te trompe. Que ninguém te engane. Amém. Olha, o pecado é semelhante ao cancro. Cancro pode estar no seu corpo, mas desconheces. Está a crescer. Aos poucos. Quando vai começar com os sintomas. La plupart des maladies. Na maioria das doenças. É due ao péché. Mata através do pecado. Aclame o Senhor. Aclame o Senhor. Le Saint-Esprit, deuxièmement, o Espírito Santo, segundo, c'est aussi l'esprit d'obéissance. É também o espírito de Nous obediência. incite à garder les commandements de Dieu. Que nos motiva a guardar os mandamentos Ézéchiel do Senhor. 36, le verset 27. Ezequiel 36, 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Eu colocarei o meu espírito sobre vós. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. E farei com que seguissem os meus preceitos. Et que vous observiez et vous pratiquiez. E que observem e pratiquem elas. Observer et pratiquer. Observar e praticar. Alléluia. Amém. Porei o espírito de obediência sobre vós. Para vos ajudar a obedecer às minhas leis. A palavra do Senhor não é pesada. Não é dolorosa. É aconselhado a temer o Senhor, a caminhar. É possível. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O que eu devo saber mais? On ne peut pas manifester la nature. Não se pode manifestar a natureza qu'on ne possède pas. Que nós não possuímos. Toda a natureza que você quer manifestar, você deve possuir ela. Exemplo claro. O porco é sabido que fica mais tempo na lama. Yes. O que o porco gosta? A sujeira. A lama. Essa é a natureza do porco. Aleluia. Amém. O peixe não verás em terra firme. Vais encontrar na água. Também a cobra. Também não é visível. Se esconde. Essa é a sua natureza. Aleluia. Amém. Não podes possuir uma natureza se você não tomar primeiro. Aleluia. Amém. Mateus 7, verset 16. Mateus 7, 16. Il dit, aí diz: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pelos seus frutos os conhecereis. Vão os conhecer através dos seus frutos. Filho de Deus, o conhecerás pelas suas obras. Não é o título. Não é a posição. Não é o francês. O inglês não. As suas obras. Mostrarás se és cristão ou pagão. Por isso há pagãos internos. Em rigor, internos. Presentes no altar. Mas é pagão. Há servos, burladores, mas com fatos e gravatas. Ele fala em língua, mas é um burlador. Se você é falso, uma nota falsa não se esguarda. Mesmo se você virar, vão te prender um dia com a nota falsa.
Vous les connaîtrez os conhecereis par leurs fruits. Pelos seus frutos. Como é que eu vou saber que esse não é de Deus? O fruto que ele vai brotar é essa a natureza dele. Não se guarda que ninguém te minta. Não a Bíblia, não o seu termo, mas a natureza. A natureza. C'est pour cela. É por isso. La crainte de Dieu, ça m'a lobaté. O temor do Senhor não são palavras. Essa mode de vida é um estilo de vida. Est-ce que vous empêchez moi à boire? Será que você pode impedir um cão a latir? O cão é a sua natureza. É a sua natureza. Mesmo se o cão se guardar e tentar se tornar um gato, não dará certo. Então a natureza da pessoa não se esconde. A pessoa pode ser calma, mas é alguém muito raivoso. Então vai saber no dia dos problemas. É a sua natureza. É uma natureza de raiva. Mas se você lhe vê, é manso. A sua natureza não podes guardar ela. Se você teme a Deus, você vai demonstrar. Eu oro para ti. O pecado não te vencerá. Não te vencerá. O que tu é aquilo que as pessoas verão. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Et c'est de même aussi. E da mesma maneira, quando alguém carrega o Espírito Santo, você vai saber. Os frutos aparecerão. Os frutos de quem tem o Espírito Santo. O perdão habita no seu coração. Mesmo se ele fazer, pouco importa a coisa. Você verá que ele vai terminar ali. Ele tem a natureza do Filho de Deus. Tem essa natureza. A pessoa que não sabe pedir perdão, a pessoa que não sabe reconhecer o seu mal, veja bem a sua fé. Há um problema com ela. 2 Pierre 3, les versets. 2 Pierre chapitre 1, 2 Pedro 1, 3 a 4. On nous parle comme sa nature divine. Vamos falar com nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tudo aquilo que diz acerca da vida e da piedade. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tudo que diz respeito à vida e piedade. A natureza divina nos deu tudo. Que contribui para a vida e para uma boa caminhada. Aleluia. Alors, comment posséder la nature de la sainteté? Então, como possuir a natureza da santidade? Primeiro, soyez porteurs de la parole de Dieu. Sejam portadores da palavra do Senhor. De la parole de Dieu. Portadores da palavra. La parole de Dieu infuse en nous la nature divine. A palavra de Deus nos faz absorver a natureza divina. Leia a palavra e medita nela. Aquilo que coloca a natureza divina em ti. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc c'est nourrir de la parole de Dieu. Então se alimentar da palavra. C'est l'une des façons qui imprègne en nous la nature divine. É uma das maneiras que nos faz absorver a natureza divina. Quand je médite, quando eu medito, quando eu leio. Alléluia. Amém. Automaticamente, a natureza divina habita em mim. Jeremias 15, 16. Ce n'est pas vous. Não é vós. Alléluia. Jean plutôt 15, le verset 16. Jean 15, 16. Jean 15, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Não sois vós que me escolhestes, mas sou eu. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Que vos escolhi e estabeleci. Afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Enfim que ides e dai frutos. Vos fruits là demeurent. E que vossos frutos sejam permanentes. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Diga ao seu vizinho, dá frutos do Espírito. Verset 17. João 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Ali, santificando-se pela verdade. Ta parole est quoi? A sua palavra é o quê? La vérité.
é a verdade. La parole est la vérité. A palavra é a verdade. Alléluia. Amém. Et qu'est-ce qu'il faut savoir encore? E o que devemos saber ainda mais? La parole de Dieu a palavra de Deus est ce qui nous aide é o que nos ajuda a marcher a caminhar dans la puissance. no poder. La parole de Dieu. A palavra do Senhor. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Quando Quando você se torna um portador da palavra, você caminha no poder. No poder. No poder. Não sirva a Deus como uma carreira. Não ame Deus como uma carreira. Viva a vida de Deus em ti. Viva a espiritualidade em ti mesmo. É isso que Deus espera de ti. Amém. Ou não te chamem só cristão por nome, mas vejam a vida do santo em ti. Coloque a mão no alto. A partir de hoje, a sua natureza mudou em nome de Jesus. Eu disse mudou em nome de Jesus. Rapidamente, dia da aliança. L'établissement marital, acclame très fort le Seigneur. Estabelecimento marital, aclame para o Senhor. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici? O que devemos saber aqui? Le mariage est une bonne chose. O casamento é uma coisa boa. Alléluia. Amém. Et toute bonne chose, e toda boa coisa, c'est notre droit en Jésus. É o nosso direito em Cristo Jesus. Alléluia. Amém. Le mariage c'est une bonne chose. Diga comigo, o casamento é uma coisa boa. Opportunité para libala eza iloko kitoko. A oportunidade também de casamento é uma coisa boa. É uma alegria. Quando a pessoa vem, não, aquela irmã casou. Veja, esse irmão casou. Aleluia. Amém. É uma alegria Deus vendo você casar. Aleluia. Amém. Mas Satanás não se alegra com a sua alegria. É por isso ele quer que você permaneça sozinho. A minha oração, depois desse serviço, você vai se encontrar com uma boa relação. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Le mariage est bon. Diga comigo, o casamento é bom. Le mariage est bon. O casamento é bom. Alléluia. Amém. Très important. Muito importante. Pour la gloire de Dieu. Genèse 2, le verset 17. Gênesis 2, verso 17 a 18. Alléluia. Amém. La Bible dit, mais tu ne mangeras pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mas da árvore da ciência do bem e do mal delas não comerás. Tu mourras. Porque no dia em que dela comeres, l'Éternel Dieu dit, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Não é bom que o homem esteja só. Je lui ferai quoi? Far-lhe o quê? Inexemblable. Uma adjuntora. Il n'est pas bon. Não é bom. Deus negou o celibato. Ele disse que não é bom. O atraso do casamento não é bom. Aleluia. Amém. Não é bom. Aleluia. Deus não pode se alegrar de te ver como estás aí. Ele quer te ver numa casa matrimonial. A minha oração, todo o atraso marital, é quebrado em nome de Jesus. Amém. Matthieu 7, le verset 11. Mateus 7, 11. Alors dit, si donc méchant comme vous l'êtes, disse, mal que vocês vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Boas coisas a vossos filhos. Bonnes choses. Digam comigo boas coisas. Bonnes choses. Boas coisas. Alléluia. Amém. Deus não pode recusar casamento para ti. Porque Ele sabe que é uma coisa boa. É bom. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh Nzambe, pourquoi je suis seul? Oh Deus, por que estou só? Não é pensamento de Deus. Deutéronome chapitre 2, verset 1. Deuteronome 2:1. Alors vous avez assez contourné sur cette montagne. Aí diz que vocês contornaram nesse monte. Assez contourné sur cette montagne. Basta, já contornaram o monte. Alléluia. Amém. Tournez-vous vers le nord. Virem para o norte. Lorsque Dieu a pris Israël, quando Deus tomou Israel e tirando ele do Egito, era necessário que eles fizessem 38 dias para chegar até Canaã. Mas Satanás levou em 430 anos, em vez de 38 anos. Dias. Levou em quanto? Em quanto? Combien? 130. 40 ans. 40 anos. Coloque a mão no alto. O espírito que prendeu seu casamento. Hoje. És liberto. És liberto. És liberto. Aleluia. Amém. Atraso de casamento pode ser em três domínios. Spirituel. O atraso espiritual. Há certos atrasos que é de Deus. Aleluia. Amém. Deus quer que você case num bom tempo.
Mas Deus não quer dar um trabalho que ainda não amadureceu. Você entrou, está a sentar aquilo amargo. Ele quer que quando te deu o casamento, você olhou... Non, au casamento é bom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi. A minha oração para ti. Saison na yo. A sua estação. Chegou hoje. Reçois ton témoignage au nom de Jésus. Diga amém verdadeiro. Yami balé retard personnel. Segundo atraso pessoal. Makamozo sala. Coisas que você faz. Est-ce que moi ça libala ça la bongo? Será que uma mulher no casamento se comporta assim? Há aqueles também que se criam problemas. Ela própria está atrás do seu casamento. Aleluia. Amém. Est-ce que là será que a sua vestimenta é de uma mulher casada? Você quer casar, mas vê como veste. A mulher casada pode casar assim. Amém. Pode vestir. Vai ser mulher de todos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você vê quando vai comer uma kikwanga. Coloca uma kikwanga. Você diz, esse é de Mbanza Congo. Ou é daqui. Você vai saber. Não és uma mostra. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Outro atraso é provocado por ti mesmo. Essa vestimenta não pode gerar um casamento. A vestimenta que você já deve ter antes de entrar no casamento. Alô? Yes. Se tudo está fora, nenhum homem vai querer que pegue um dele. Se você vê um homem, já viu um homem dizer a cabeça não bate bem? As suas atitudes, será que podem casar uma mulher mal educada? Seu casamento não vem de longe. Só nessa igreja te observam, te veem, falam acerca de ti. Ouça, antes do homem vir até ti, ele vai pedir informações acerca de ti. Aleluia. Yes. Aleluia. Amém. Na quartier na yo. No seu bairro. Tem pessoas aí que te observam. No lugar de trabalho. Pessoas te observam. O que você faz demonstra se vai casar ou não. Não se preocupa com o problema. Acclame très fort le Seigneur. Acclame o Senhor. Alléluia. Amém. Et troisième type. E terceiro tipo. Retard. O atraso de la sorcellerie. Da feitiçaria. Alléluia. Amém. Satanás bloqueou. O seu casamento. Diz, veremos. Se vai casar. A feitiçaria. Coloca a mão no alto. Aquela roupa que te vestiram. Guardaram o seu rosto. Hoje é rasgada. Toda máscara que guardou o seu rosto para hoje. Você liberto. Você liberta. Aleluia. Amém. És uma mulher de casamento. Mas você chora crises no casamento. Por quê? Três coisas. Primeiro, a crise que você próprio cria. Pessoal. És uma mulher do casamento, mas as coisas que você faz não igualam a uma mulher de casamento. Uma mulher casada boqueira. Se começar a ofender o marido. Sem freio. Você a discussão. Patrick. Você quer me dizer o quê? Também homem. Você. Você provoca. Ele me bate. Faltadora de respeito. A sua boca não tem freio. É por isso. A crise. Há coisas que você não precisa orar. Você precisa de sabedoria. Sabedoria. Há tribulações, problemas chegando no vosso casamento. Se questione. Qual é o meu caráter?
Você é homem. Você casou uma mulher. A mulher de verdade que você ama. A sua obediência vem quando você a respeita. O homem que não sabe respeitar a mulher. É impossível você ter a paz no casamento. Não vai receber. Não vai ter. Você quer uma mulher de público. Você lhe guarda rancor em público. Vem. Mesmo no meio das pessoas. Quando você chama, vem. Te olha. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Certas crises são provocadas nas famílias. Há certas crises provocadas pelos familiares. O homem deixará o seu pai e a sua mãe para se apegar a quem? A quem? A sua mulher. Aleluia. Amen. Se apegará à sua família. Você casou. Mas os filhos não saíram da sua casa. Cada semana você vai na casa da mãe. Vai fazer o Você vai buscar pregação. Et quand tu iras chez toi, tu vas tout dire. E quando você vai na sua casa, vai falar tudo. Maman não pode pensar mais. Tua mãe também vai ter inteligência. E quando você volta em casa, não caminha assim. Quando você pega aquela inteligência que te deram, você coloca, se encontras com um betão. A sua família te honra da maneira que você respeita o seu próprio casamento. Se tens o hábito de levar os teus problemas pessoais da família, não terás paz no casamento. Todo problema que você tem, resolve na sua casa. Yes. Aleluia. Amém. Há homens que uma mínima coisa. Alô, mamãe. Alô, mamãe. Estás a me ouvir, né? Será que o que a Paulina está fazendo? Quantas vezes eu vos disse? Esse não é homem. Burlador, mentiroso, incapaz. Todo homem que acusa a sua mulher na família ou na família do seu sogro é imaturo. Um homem de verdade, ele sabe tomar as suas responsabilidades. Não, pas tout moment. Famille, faut falar. No momento, família, vamos fazer uma sentada para falar acerca disso. Falar o quê? On a dit il quittera son père et sa mère. Ils vont largar o seu pai e a sua mãe. E vai se apegar à sua mulher. S'attachera à son père. Se apegará ao seu pai, à sa mère, à sa sua famille. Mãe, à sua família. Acclame très fort le roi. Acclame fort o rei. Et pour actualiser notre mariage glorieux, la première des choses, nous devons naître de nouveau. Devemos nascer de novo. Quando és nascido de novo, conhecerás o valor do casamento. Vais apreciar como Cristo aprecia a igreja. Jean chapitre 3. João 3. Le verset 3. João 3, verso 3. Romains 8, le verset 28. Romanos 8, 28. Alors nous savons que du reste, sabemos que de resto, toutes choses, todas as coisas, contribuem au bien, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deuxièmement, segundo, aleluia. Amen. Você Você precisa da luz da palavra. La parole de Dieu éclaire les ténèbres. A palavra do Senhor ilumina as trevas. Virá luta no seu lar. Ou as lutas da família levantará contra vocês. Mas a palavra do Senhor tem a capacidade
de quebrar os jogos das famílias. Crê na palavra do Senhor. Isaïe 60, le verset 1 Isaías 60, 1 a 3. E terceiro, la rébellion. A rebelião. Alléluia. Amém. Saiba que o casamento é uma aliança. Não seja rebelde. Aliança que tu assinou hoje. Amanhã estou na divórcio. Aleluia. Amém. Um verdadeiro filho de Deus. Na sua cabeça não existe o divórcio. Não seja rebelde diante do marido. Pouco importa o problema que vocês encontram. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Amém. Capacidade de colocar a paz. Existe. Aleluia. Aleluia. Amen. Psaume 68, le verset 7. Psalmos 68, 7. La Bible dit, oh Dieu, oh Deus, quand tu es sorti à la tête de ton peuple, quando saíste aos olhos do seu povo, il dit, quand tu marchais dans le désert, diz, quando caminhaste no deserto. Alléluia. Amém. Et quatrièmement, e quarto, nous devons rester engagés dans les efforts pour l'avancement du royaume. Devemos permanecer com compromisso na promoção dos esforços do Matthieu reino. 6, 33. Mateus 6, 33. Exode 23, 25 à 26. Êxodo 23, 25 a 26. Servir Deus te dá acesso ao casamento. Servir Deus coloca a paz no seu lar. Quando serves a Deus, Deus se ocupa do seu casamento. Amém. Se entrega no serviço. Alléluia. Amen. Et sixièmement, e sexto, você precisa da sabedoria para gerir os desafios. Aleluia. Amém. A sabedoria nos mostra o que devemos fazer e o que não podemos fazer. A sabedoria é importante. A pessoa que me fez casar, que faça crescer a sabedoria. O casamento não é só lugar de dançar, comer e beber. Se não há sabedoria dentro dela, problemas que virão no casamento não saberá gerir. Deus dá-me a sabedoria. É por isso que o provérbio diz que uma mulher sábia edifica o seu lar. Aleluia. Amém. Presse de l'or. Aleluia. Proverbe 24, le verset 13 à 15. Provérbios 24, 13 a 15. Et septième point, e sétimo ponto, nous devons utiliser le pouvoir de la foi. Devemos usar o poder da fé para vencer as batalhas no lar. As lutas vão se levantar. Mas a pessoa que tem a fé não cede jamais. Oh, não, volto na casa da minha mãe. Não existe. A pessoa que tem a fé não se retirará. Vai lutar até vencer. Olha, se caso uma vez, não duas vezes, tudo que vem segundo é amargo. Alô? Yes. Alô? Yes. C'est pour cela même por isso mesmo você que não casou, seja inteligente. On fait pas le choix en ouvrant les yeux não se faz escolha somente abrindo os olhos. Il faut réfléchir. Deves pensar e refletir avec le Seigneur. Com o Senhor. Parce qu'il y a des gens à Bali les Porque há pessoas que casou hoje. Amanhã vai divorciar. Pourquoi? Por quê? Ma décision daqui motivée. Decisões dela foram motivadas. Não foram bem motivadas. Antes de casar, reflita. Quando o homem vem à tua procura, ore e diga se vai responder. Se Deus não respondeu, não se entrega. Quando você já entra, é uma viagem sem retorno. Sem volta. C'est pour cela que je prie Dieu. Por isso eu oro a Deus. Ta foi, a sua fé, não cairá. Não vai cair. Não vai cair. Jean chapitre 5, le verset 4. João 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, que tudo que é nascido de Deus, triomphe. Vence. Triomphe. Vence. Triomphe. Vence. Triomphe. Vence. Triomphe. Vence. Coloque a mão no alto. Eu oro para ti. Todo altar maligno que não coloca paz no seu casamento é quebrado em nome de Jesus. Toda a força que prendeu os casamentos na sua família, no dia de hoje, é liberto. Olha, as relações que vêm hoje vai. Eu oro a Deus. Antes do Shiloh, que Deus te deu o seu. Deus te deu um bom relacionamento. Um bom amém. Levanta sua mão e agradece, Senhor. Agradeça a Deus. Devolva a glória. Digo, Senhor, obrigado. Senhor, te agradecemos. Celebramos. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Sois béni. Seja bendito. Sois célébré. Celebrado. Béni soit ton nom. Bendito seja o teu santo nome. nome. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Dizemos amém.
Colocamos a mão. Diga, Senhor Jesus, ouvi a sua palavra. Não posso me salvar. Perdoa meus pecados. Nessa manhã, eu tomo a decisão de negar o mal e de seguir Deus na verdade. Jesus Cristo, lava-me com teu sangue, que eu seja seu filho até o seu regresso, que me encontres na fé. Em nome de Jesus, diga amém. Aclama para o Senhor. Aleluia. Me acompanhe nessa manhã e também orar comigo. Queres que eu ore para ti pessoalmente? Que Jesus tome controle da sua vida. Levante a sua mão. Você precisa da ajuda do pastor. Não se envergonhe. Coloque a mão no alto. Vou orar por ti, coloque a mão no alto. Não te vejo, coloque a mão no alto. Jesus, irmão, pode vir, pode vir. Vem em frente, vem. Todo aquele que levantou a mão, aproxima. Venha, Jesus precisa de ti. Ele é que te dará a força sobre o pecado. Venha agora por ti. Venha rapidamente que o Senhor te abençoe. Aclama para os irmãos que estão ali. Merci mon frère. Jesus precisa de ti. Vem entregar sua vida a Ele. Ele vai te fazer vencer acima de todo mal. Venha rapidamente. Estou à sua espera. A palavra que tocou seu coração. Você quer ajuda. Venha rapidamente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Só estou aguardando você. Só estou à sua espera. Venha, Deus vai te ajudar. E terá força sobre o mal. Vai caminhar no temor. É o seu dia. Deus te abençoe. Merci mon frère. Obrigado, irmão. Pode vir. Não duvide do coração. Pode vir. Não duvide. Não negocie com seu coração. Jesus precisa de ti. Venha, é o seu dia. O Senhor te abençoe. Deus te abençoe. Merci beaucoup mon frère. Merci. Obrigado, irmão e irmã. Aplausos. Aleluia. Praise the Lord. Também é a sua primeira vez a pisar aqui. Abane a sua mão. Te convidaram na igreja. Aleluia. Amém. É o seu primeiro dia cá. Não te vi, levante a sua mão. Aleluia. Amém. Aclama para o Senhor, está aí. Merci primeira beaucoup, vez, camarade. Obrigado. Yaka. É sua primeira vez, aplausos para o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos orar com os irmãos aqui em frente. Irmãos, inclinamos a cabeça. Coloque a mão no peito, direita. Diga, Senhor Jesus, ouvi a sua palavra. Não posso me salvar. Eu venho a ti. Perdoe meus pecados. A partir de hoje, eu tomo a decisão de temer o Senhor, de caminhar segundo a sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque perdoaste meus pecados. Escreveste o meu nome no livro dos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça calmo. Pai, em nome de Jesus, a graça que salvou os irmãos, que guarde eles na fé. Senhor, que eles te sirvam e que o Senhor possa mudar as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que o Senhor vos abençoe. Estamos felizes em vos acolher. Aqui estão na igreja Capela dos Vencedores. Aleluia. Amém. Todos os irmãos que vêm pela primeira vez ou aceitam Jesus, lhes demos 3 meses. Vais ouvir a palavra nesse período. Vais colocar em prática. Antes dos 3 meses terminarem, a sua vida vai mudar. Aleluia. Amém. Se o 3 meses chegar e o seu nome não mudar, és livre de partir. Mas aqui onde pisamos, nós cremos em Deus. Antes dos 3 meses, a vossa vida vai mudar. Que o Senhor vos abençoe. Aleluia. Amém. Aqui estão na Capela dos Vencedores. Nos reunimos aqui nos cultos, cada quarta às 16h30. E domingo temos 3 serviços, 6 horas, 8 horas e 10 horas. Mas amanhã, segunda-feira, a partir das 16 horas, vos convidamos
para virem. Vamos vos ensinar a palavra do Senhor, que fará com que esses 3 meses seja uma realidade para vocês. Não falte amanhã às 16 horas. Que o Senhor vos abençoe. Muito obrigado, irmãos. Sigam os irmãos da hospitalidade. Tem uma palavra para dizer. Aplaudimos. Levantemos. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Deutéronome 2, le verset 1er. Deutéronome 2:1. Diz que rodearam várias vezes no seu lugar. Disse voltem. Alléluia. Amém. Toda coisa que te faz rodear no seu casamento, nas suas relações, levante a voz e comece a derrubar. Ora. Prie. Marital. Atrasos maritais. Destrua. Crises. Dos casamentos. Derruba. Ora. 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 Será que oras? Derruba essas crises. Ora. 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 Bata e palma e derruba todo o tormento que Satanás está a te levar. Complicações nas suas relações. Que Deus te liberte hoje. Te dê um novo nome. Ora. 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 Quelque chose arrive. Algo está acontecendo. Quelque chose arrive. Algo está a chegar. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim nós oramos. Abre as suas mãos. A minha oração. Todas as crises matrimoniais que se tornem testemunho. Todo atraso no casamento se torna um testemunho. A minha oração para ti, assim como vai sair daqui, que Deus te visite. Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. Há lutas ou famílias na qual não casam. Eu oro para você. Todo laço familiar é cortado em nome de Jesus. É liberto. Tudo vai bem. Aclame o Senhor. Olha o vizinho. Parabeniza ele. Diga parabéns, que o Senhor te abençoe. Aleluia. Amém. Foste abençoado nessa manhã. Foste abençoado. Coloque a mão no alto. Você é abençoado. Vai em paz. Vai voltar quarta-feira com um testemunho. Essa semana é completamente abençoada. O seu negócio é abençoado. O seu projeto é abençoado. A sua viagem é abençoada. E assim será em nome de Jesus. Nenhum acidente no seu caminho. Nenhuma morte. Não te roubarão. Não te atacarão. Não dormirás numa cama. Receba uma nova graça. E assim será em nome de Jesus. Tudo vai bem contigo. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudimos. Sede do seu lugar. Boa nouvelle, boa nouvelle. Boa nova. Nous avons rappelé opération changement d'histoire à la 11e Lembramos a operação mudança de história na primeira hora. Todos os irmãos sábados somos convidados a partir das 9 horas. Venha, vamos sair para ganhar as almas. O Senhor vai te abençoar. Boa nouvelle, boa nouvelle. Boa nova. Nessa quarta-feira temos culto da Santa Ceia às 6h30. Venha com toda a fé e Deus te dará um novo nome. Boa nouvelle, boa nouvelle. Boa nova. Próximo domingo será o nosso culto chamado Encontro Prechilo. Aclama para o Senhor. Aleluia. Amém. Não esqueça, será um culto de ação de graça. Venha a realização de graça diante do Senhor. E Deus te abençoará. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Levanta a sua mão. Agradeça o Senhor. Diga-lhe obrigado. Remercie le Seigneur. Agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor pelo culto desta manhã.
Au nom puissant de Jésus, nous avons remercié. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Rapidement te rappeler. Samedi à 7h juste. Sábado às 7 ponto. Libatisi ya mai. Batismo pela água. Pour na moto nyonso azwana no batem te. Para aquele que ainda não foi batizado. Badiacre pe badiaconesse nyonso. Diácono e diaconesas. Lobi na 17h juste. A mais 17 ponto. Toza na réunion mensuelle na biso. Temos a nossa reunião département interprétation. Département de interpretação. E sengi na ndeko nyonso o azana maîtrise la langue anglaise. É pedido a todo aquele que domina a língua inglesa. Tope moto azana capacité a anglais et portugais. Ou capacidade de falar inglês e português. Ok na secretaria da igreja. Vai na secretaria da igreja. Pour na kotika kombo na yo. Para entregar o seu nome. Pesenga mina ndeko nyonso. E é pedido a todo irmão. O alinhas a formação. Que quer receber uma formação. Ko bandenge nini ya kote bana. Saber como pregar crianças. Ok kotika kombo na secretaria. Também dá o seu nome na secretaria. Ou kozo a formação na yo ofele. E receberás uma formação gratuita. Est-ce que motomoko pamba makina tongo lelo? To beteli nzambe maboko. Aclama pro Senhor. Pe to telemi na présence na ye. Na sua presença. Maboko akotombo mabiso nyonso. Mão levantada a todos. To partager le bonheur une de trois. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Louez le Seigneur, je suis finalement sur l'autoroute d'Alliance de la vie. Eu também estou em nome de Jesus. Félicitations. Amen. To beteli nzambe maboko pe to fandi.